Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto de Portugal. Hoje falamos sobre a Finlândia e de como peritos finlandeses que trabalham em organizações internacionais influenciam as políticas educacionais no sul global, tendo por base um artigo publicado pela nossa convidada. Falamos também de como estes peritos podem ser considerados policy entrepreneurs, numa tradução de empreendedores de políticas, e de como o sucesso da Finlândia nos testes PISA da OCDE catapultaram este país para o mapa da excelência educativa mundial. É possível que a Finlândia tenha sido uma inspiração mais em termos discursivos, mais como uma projeção de as políticas educativas terem sido transferidas e efetivamente implementadas noutros países. No entanto, este papel terá sido ainda assim uma inspiração, e a Finlândia ganhou uma voz e tornou-se inspiradora através dos resultados do PISA e muito por promoção das organizações internacionais, como por exemplo a OCDE. Connosco temos Iris Santos, que é pesquisadora da Universidade de Tampere, na Finlândia. A sua pesquisa aborda temas como políticas educativas, as redes e as dinâmicas entre a elaboração de políticas educativas, para além de questões relacionadas com o papel da educação no desenvolvimento sustentável. Iris Santos, seja bem-vinda ao Eduquê. Obrigada pelo convite. Não, obrigado nós, é um prazer ter-te connosco. E indo para agora para a nossa conversa de hoje, que é sobre o artigo que publicaste recentemente em conjunto com Elias Pekola, intitulado Policy Entrepreneurs in the Global Education Complex, the Case of Finnish Education Experts Working in International Organizations, que pode ser uma tradução livre para empreendedores de políticas no complexo educativo global, o caso dos peritos finlandeses em educação que trabalham em organizações internacionais. Podes-nos falar sobre este termo que vocês usam aqui no vosso artigo, este termo Policy Entrepreneurs, não é? Empreendedores de políticas, e o que distingue de outros que nós às vezes encontramos nas publicações? Com certeza, muito sumariamente, empreendedores políticos, Policy Entrepreneurs, como disseste, é um conceito desenvolvido pelo americano John Kingdon nos anos 80, dentro da sua teoria dos fluxos múltiplos, Multiple Streams Approach. A teoria assume o processo político como sendo desenvolvido em contextos de anarquias organizadas, e isto é no seguimento da teoria do caixote do lixo, Garbage Can Theory, que foi desenvolvida no início dos anos 70 por Cohen, March e Olson. E então, segundo Kingdon, o processo de fazer políticas públicas é caracterizado por dinâmicas caóticas, interações complexas, limitações temporais e preferências problemáticas. E os atores políticos que estão envolvidos são condicionados pelas suas próprias limitações. Eles podem apenas focar-se num número pequeno de problemas em qualquer momento, lidam com elevados graus de ambiguidade e incerteza, contribuem para processos que nem sempre são claros e onde os participantes mudam frequentemente. Portanto, a teoria dos fluxos múltiplos compõe-se por três fatores-chave. Três fluxos que são independentes, janelas de oportunidade política e então os ditos empreendedores políticos. E assim, muito rapidamente, possas ter ideia de o que é que isto implica. Os três fluxos consistem num fluxo de problemas, problem stream, com um foco na identificação de problemas que necessitam, ou que são vistos como, são percebidos como precisarem de atenção. Fluxos das políticas, policy stream, em inglês, que se refere à identificação de soluções políticas, de propostas políticas que poderiam resolver esse problema. E depois o fluxo da política, ou political stream, que se refere ao contexto político onde este processo está a desenvolver. Depois, estes fluxos percorrem de forma independente o seu caminho, seguindo as suas próprias regras e dinâmicas. E é então, quando estes três fluxos se encontram ou se combinam, que as janelas de oportunidade política se abrem. E as janelas de oportunidade política são, de facto, raras e permanecem abertas por um curto espaço de tempo. Mas, por exemplo, ocorre-me agora o exemplo de quando os resultados do PISA são lançados de 3 em 3 anos e normalmente são sempre lançados com um grande aparato nos mídias, que é prometido pela própria OCDE. E as janelas de oportunidade política podem abrir-se nesta altura porque os atores políticos aproveitam a oportunidade para agarrar as fraquezas e as melhorias identificadas pela OCDE no seu relatório de PISA para promover políticas ou que já estão implementadas, por exemplo, no sentido de dizer fizemos esta forma A e B e os resultados estão à vista. Mesmo que ainda não tenha havido tempo para que esses resultados se apresentem, este tipo de argumento é feito. Ou então, para puxar
para as agendas políticas as suas reformas preferidas, que muitas vezes até já existiam e já estavam na agenda dos partidos políticos há muito tempo, à espera do momento ideal para serem promovidos mais intensivamente a nível público. E depois, finalmente, temos os empreendedores políticos. E segundo a teoria dos fluxos múltiplos, utilizada no artigo que estamos aqui a discutir, são atores sociais ou políticos, podem ser membros do Parlamento também, ou podem ser políticos menos centrais no panorama político nacional. Podem também ser atores ou grupos de atores sociais, tal como grupos ativistas ou outros atores menos visíveis. E estes empreendedores políticos estão dispostos a investir recursos, nomeadamente tempo, energia, reputação que têm, e recursos financeiros também, para convencer os atores políticos em posição mais elevada a trazer para a mesa da discussão política os seus problemas preferidos e as soluções que eles estão a defender para esses ditos problemas. Quando nós estávamos a analisar as entrevistas dos peritos educacionais finlandeses, percebemos que as descrições que muitos deles faziam do seu trabalho podiam ser associados ao conceito de empreendedores políticos proposto por Finda. No entanto, há alguma diversidade nas respostas, nomeadamente em relação aos peritos com alguma experiência e os peritos mais novos. Enquanto os peritos mais novos consideravam que a sua posição na organização onde trabalhavam ainda era muito inicial e que por isso eles não tinham ainda muitos recursos necessários para influenciar a agenda política, quer das organizações onde estão a trabalhar, quer dos governos dos países onde se encontram. Outros peritos mais experientes, por outro lado, dedicaram-se mais a descrever as suas estratégias, os recursos e habilidades necessários para conseguir a confiança dos atores políticos de relevância e, por exemplo, pôr certos problemas e certas propostas políticas na agenda. Nomeadamente a habilidade de identificar quais são estes atores políticos de relevância no contexto laboral onde se inserem, os que teriam o interesse e a capacidade de trazer esses problemas e propostas para as discussões políticas e fazê-lo de forma eficiente. Peritos mais exigentes explicaram como este exercício é amoroso e requer energia, paciência, elevada capacidade analítica e também boa capacidade de comunicação e também, obviamente, recursos financeiros, em muitos casos. Por exemplo, um dos participantes explica que quando começou a trabalhar no country office, se chama estas posições quando é nos países do sul global, onde esteve por muitos anos, começou por ouvir os locais, os atores locais, o que eles tinham a dizer, perceber os seus interesses, inteirar-se através deles do contexto onde estavam e, com o tempo, perceber que atores políticos poderiam estar interessados nas suas propostas e, consecutivamente, trazê-las para as discussões políticas. E esta pessoa este entrevistado diz que exigiu que ganhasse a confiança destes atores políticos e que referiu muito tempo, dedicação, pensamento estratégico e muitas chávenas de chá para que tal se conseguir. Portanto, a adoção do conceito de empreendedores políticos neste estudo foi basicamente o nosso primeiro resultado, quando estávamos a iniciar a ano. Sim, não, é muito interessante este conceito e foi o que me chamou mais a atenção quando vi pela primeira vez o artigo, não é? Quando recebi um alerta que tinha sido ligado ao novo artigo, quando vi empreendedores políticos fui logo ver o artigo porque este conceito chamou-me bastante a atenção. E agora, olhando um bocadinho se calhar até para o PISA e tendo em conta o que referiste, não é? O grande aparato que geralmente os resultados do PISA proporcionam, a grande visibilidade na comunicação social, etc. No início dos anos 2000, os bons resultados dos estudantes finlandeses nestes testes do PISA da OCDE catapultaram a Finlândia, não é? No contexto mundial para este mapa de excelência educativa. Tendo em consideração que há esta tendência de usar sociedades de referência, não é? No sentido de que uma nação é usada como modelo dos quais se retiram elementos para ser usado noutros contextos, consideras que a experiência finlandesa no setor da educação continua a inspirar outros países e organizações internacionais em todo o mundo? Agora que os resultados finlandeses estão em declínio há quase 10 anos e que o modelo finlandês, não é, do que é o modelo usado na Finlândia, não é um modelo baseado, por exemplo, nos testes, onde há uma certa preferência internacional para estes resultados. O que é que achas? Bem, como dizes, e bem, este termo das sociedades de referência foi originalmente usado pelo macrosociólogo Bendix. Foi inicialmente referido como sendo a noção modelo de que se pode copiar ou transferir elementos para outra sociedade que procura melhorar as suas políticas e práticas.
Porém, o termo também tem outro aspecto e foi também desenvolvido no sentido de que se pode referir como sendo relevante discursivamente. Quando os líderes sociais e políticos reagem positivamente ou negativamente a valores e instituições de outros países com ideias e ações que representam o seu próprio contexto. Portanto, como um espelho ou um plano de cinema, onde as ideias de um lugar se refletem ou se projetam, não unicamente para copiar essas práticas e políticas, mas ainda mais, frequentemente, de forma discursiva, como forma de justificação e legitimação de propostas e ideias. Por exemplo, quando um líder político de um país, imagina Portugal, refere políticas e práticas, como disseste, por exemplo, não haver testes, que são apresentadas como sendo finlandesas, como forma de justificar depois os benefícios das propostas que estão a ser por si apresentadas. Ou até para deslegitimar, se esta palavra existe em português, as propostas dos outros, da oposição política, por exemplo, se considerarmos o Parlamento, por exemplo. O que é importante aqui é que a política ou prática que supostamente acontece na sociedade de referência pode nem sequer ter a realidade dessa sociedade. O que interessa é que a sociedade seja entendida, percebida, portanto, percebe pela audiência que o ator político está a falar, como sendo uma realidade. Por exemplo, a Finlândia é vista como um país onde não há testes. Se há ou não é totalmente irrelevante. O que interessa é que é vista como tal. Portanto, é útil, tem autoridade, eu posso usar para justificar as minhas ideias, não é? Outra questão, por exemplo, é as questões da inclusão. A Finlândia tem uma imagem externa onde a educação é concentrada na criança individualmente e todas as crianças vão para a mesma escola local e por aí fora. E isto tem sido usado frequentemente para justificar reformas na política educativa fora da Finlândia. Porém, o que está a acontecer dentro da Finlândia é bastante diferente. Não existe essa coesão e essa ideia de facto que todas as crianças estão a ser incluídas e há grandes debates políticos acerca da inclusão, da falta de recursos para apoiar todos os alunos e assistir todas essas necessidades. Por isso, respondendo mais diretamente à tua questão, é possível que a Finlândia tenha sido uma inspiração mais em termos discursivos, mais como uma projeção de que as políticas educativas terem sido transferidas e efetivamente implementadas noutros países. No entanto, este papel terá sido ainda assim uma inspiração e a Finlândia ganhou uma voz e tornou-se inspiradora através dos resultados do PISA e muito por promoção das organizações internacionais, como por exemplo a OECD. Muito interessante esta explicação, não é? Esta desmistificação, se posso usar esta palavra, porque recentemente uma análise, e é um artigo que está agora em fase de revisão para ser publicado, e uma colega do Brasil estamos a fazer a análise do Instituto Ayrton Senna e das políticas que ele promove, e entretanto o Instituto Ayrton Senna fala da Finlândia, várias vezes referência à Finlândia, e o que é que estão a levar para o Brasil? Uma plataforma de gamificação que se chama Sapo, ou Sape, não é? Que é uma plataforma onde isso introduz na educação jogos em computador ou em tablets para ser usado. Mas o chapéu que nós fomos, tivemos que ir ver o que é que se estava a promover. Mas quando se fala-se temos uma parceria com a Finlândia e, portanto, para dar, não é? Rapidamente a pessoa fica com esta ideia desta transferência. Mas agora avançando um pouco e olhando mais para esta questão que estávamos a falar das sociedades de referência, consideras que o Estado ou o governo finlandês usa este sucesso, não é? Esta visibilidade que é atribuída à Finlândia, desta sociedade de referência, como uma estratégia de soft power, ou como uma colega do episódio anterior, não é? A Kátia fala da cooperação portuguesa, ela chamou-lhe poder subtil, não é? Na arena internacional, um pouco como, por exemplo, Portugal usa a língua portuguesa como este poder subtil, como este soft power. Esta é uma questão interessante. Por um lado parece que sim, por outro lado parece que a Finlândia não usa esse sucesso o suficiente. Vários académicos e atores políticos dentro da Finlândia, incluindo alguns dos nossos entrevistados, afirmam que a Finlândia demorou muito tempo a usar o seu sucesso de PISA de forma útil ao nível internacional. Quase como se os políticos e educadores e os peritos de educação tivessem ficado um bocado à toa quando lhes foi dito que tinham o melhor sistema educativo de todos os países e economias participantes do PISA. Ficaram eles próprios surpreendidos. Ninguém viu isto vir na direção deles. Foi uma grande surpresa. E, de facto, foi apenas em 2010, ou seja, já 9 anos após o lançamento dos primeiros resultados do PISA, que foi em 2001, que os atores políticos finlandeses começaram
a avançar com a intenção de fazer uso internacional deste sucesso global, nomeadamente em termos de exportação da educação, ou Education Export, que em muitas contas não é bem percebido o que é, literalmente como se fosse um produto. E também da internacionalização do ensino superior, nomeadamente através do estabelecimento, em 2010, pelo Ministério da Educação e Cultura da Finlândia, da Estratégia para a Exportação da Educação. E este documento sumariza as medidas que se tentava na altura pôr em prática para garantir que a clara demanda pelo conhecimento educacional finlandês tenha resposta no mercado internacional da educação e no qual grande relevo é dado ao ensino superior, mas também ao setor privado, como ator de exportação de educação, com o objetivo de que a Finlândia se torne uma das principais economias do mundo baseadas na educação. E esta é uma tradução de um excerto de um documento oficial, tradução minha. No mesmo ano, o governo finlandês também estabelece um chamado Country Brand Report. Eu, na realidade, não sei como é que isto se diz em português, mas é tipo tornar a Finlândia numa marca, como se fosse a Zara ou a Volkswagen, no qual, por um lado, a Finlândia se propõe a resolver os problemas mais sérios do mundo através da educação, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, e, por outro lado, estabelece a educação como um setor estratégico a ser utilizado para fazer esta marketização, não sei se é assim que se diz em português, da Finlândia enquanto país. É a marca, não é? Transformar como a parte da estratégia, não é? E alguns dos nossos entrevistados, de facto, dizem que este período de 10 anos teria sido fundamental para que a Finlândia e a sua educação tivessem uma voz efetiva no panorama internacional. Outros entrevistados, no entanto, declaram que ser finlandês só por si já lhes dá voz e uma posição de respeito perante as organizações internacionais e junto dos governos dos países onde estão a trabalhar. E estes entrevistados afirmam que quando informam que são finlandeses, os seus colegas querem ouvir as suas opiniões. Isto é, no entanto, identificado às vezes como um problema, pois com os resultados do PISA a descer, esta perícia finlandesa é menos reconhecida e, por isso, um país que financia pouco, como a Finlândia, a nível internacional, acaba por ter uma voz mais reduzida. Outros países que financiam mais o desenvolvimento da educação a nível internacional acabam por ter uma voz mais poderosa dentro das organizações internacionais e também junto dos governos dos países onde estão a trabalhar. E olhando para estes peritos finlandeses, que também é o grande foco do artigo que nós estamos a falar, em que tipo de organizações é que eles trabalham? A maioria dos entrevistados, eles trabalham em diversas organizações. Nós tentámos encontrar peritos finlandeses que estivessem a trabalhar numa diversidade de organizações, mas temos que admitir que a maioria deles trabalha nas diferentes agências das Nações Unidas, a Unesco e a Unicef. E depois também o Banco Mundial. Mas há outros participantes que trabalham noutras organizações governamentais e também não governamentais, como é o caso do Save the Children ou o Finn Church Aid, que é uma organização finlandesa, mas que tem muito trabalho e grande impacto no sul global. A maioria dos entrevistados foi, aliás, recrutado como GPO, que é Junior Professional Officer, portanto, uma posição júnior, ou os voluntariados das Nações Unidas. São posições iniciais, são pagas, mas ainda a um nível limitado. E depois, a partir daí, eles desenvolveram a sua carreira dentro destas organizações, muitas vezes. Este GPO e o NP são posições que são oferecidas pelo governo finlandês a um concurso nacional, portanto, são praticamente lugares comprados dentro destas organizações e depois, dentro da Finlândia, ou qualquer outro país, neste caso a Finlândia, há um concurso para que sejam enviados representantes nacionais para estas organizações. Então, a vossa análise, não todos, mas a maioria destes peritos, então, estão inseridos num mecanismo ativo de política externa finlandesa de colocar jovens nestas organizações internacionais. É isso, muitos são júnior ainda, mas outros já são mais experienciados, mas continuaram desta posição. Portanto, a ideia é que eles continuam de alguma forma a ligação à Finlândia e aos ideais finlandeses. E da vossa análise, conseguiram perceber se estes peritos são capazes de influenciar a agenda das iniciativas de cooperação para o desenvolvimento no sul global, tendo em consideração este modelo, não é, entre aspas, finlandês, que tem como pressuposto um sistema educativo público, com, novamente, verdade ou falso,
com poucos testes standardizados, autonomia escolar, professores com um papel-chave na liderança das escolas e com um elevado estatuto social e salários dos professores compatíveis com este estatuto social. Este, podemos chamar, como tinhas falado, esta ligação à Finlândia e aos ideais finlandeses. Como disse, uma das questões anteriores, os participantes do nosso estudo têm opiniões um pouco ambivalentes. De um lado, uns acham que, por ser finlandeses, as pessoas, nas várias arenas de cooperação para o desenvolvimento, querem ouvir o que eles têm a dizer em relação à educação. Mas muitos outros consideram que esta voz finlandesa é bastante pequena e fraca, uma vez que a política externa finlandesa dedica muito pouco fundo para o financiamento da educação, nomeadamente o chamado Sul Global, se compararmos com outros países. Por isso, os países com mais fundo também têm mais influência, porque boas ideias também precisam de dinheiro para serem implementadas. Por isso, os entrevistados admitem que influenciar a educação globalmente ou nos países onde as organizações internacionais se focam é de facto complicado e difícil, requer muito tempo e é um processo altamente estratégico que poderia talvez ser melhorado se a Finlândia contribuísse mais financeiramente para o desenvolvimento de atividades de cooperação no setor da educação. Muito interessante esta ambivalência. E quais as dinâmicas de cooperação para o desenvolvimento no setor da educação que são apontadas por estes peritos, não é? Que dinâmicas é que eles apontam relacionadas com a cooperação para o desenvolvimento? Bem, a política externa finlandesa é bem interessante e clara. Estabelece os seus principais objetivos para a cooperação, incluindo no domínio da educação. Por exemplo, a igualdade de género e princípios de não discriminação são talvez os principais, o que implica um pouco em aumentar o acesso à educação básica, secundária e profissional de qualidade para todos, mas com ênfase particular na educação das meninas e outros grupos vulneráveis a nível global, como as necessidades educativas especiais ou minorias étnicas. Estes objetivos alinham-se também com as metas acordadas internacionalmente, por exemplo, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso, estes são também os focos de trabalho dos peritos finlandeses envolvidos em atividades de cooperação para o desenvolvimento na área da educação. Sim. E vocês conseguiram também perceber onde começa e onde acaba no campo destes peritos, porque eles, apesar de estarem nestas posições apoiadas pela cooperação finlandesa, eles também estão integradas numa organização internacional que tem também os seus objetivos. Conseguiram perceber como é que há este equilíbrio entre na execução e se há alguma ambivalência na execução do trabalho destes jovens profissionais, não é? Porque por um lado há uma série de valores e de princípios que no caso do ODS estão alinhados com as organizações internacionais, mas temos, por exemplo, organizações, se trabalharem por exemplo na Unicef, as questões da proteção das crianças é uma questão muito premente. Então vocês conseguiram perceber alguma dinâmica entre esta ou algum tipo de interesses conflituantes entre a política externa finlandesa e as ideias e as organizações que as pessoas estão a trabalhar? Por exemplo, no caso, se eles trabalharem em organizações como, por exemplo, o Banco Mundial, as questões económicas da educação, não é? Não é que eles agora aparecem nos documentos do Banco Mundial a dizer que a educação é um direito, mas também é um mecanismo essencial para o crescimento económico. E às vezes há esta tensão entre diferentes perspectivas. Conseguiram perceber isso? Ou não é uma questão que apareceu? Acho que não é uma questão presente, porque os valores finlandeses enquadram-se bastante nesse sentido. A Finlândia não nega, de facto, a educação ajuda ao desenvolvimento económico do país. E, portanto, os valores não estão em contraste. Uma coisa que nós percebemos foi que, devido à desconexão que depois existe, e eu posso explicar depois mais tarde, entre o governo finlandês e os peritos que estão nessas organizações, os peritos muito rapidamente começam a seguir os princípios da própria organização onde se ingressam, independentemente de quais foram os princípios que foram defendidos na Finlândia quando estavam a ser preparados para isso, se foram preparados de todo. Mas uma coisa que nós concluímos, baseado nas suas respostas, é que, de facto, esta sinergia de agendas é extremamente importante. Ou seja, a única forma que um país ou que um ator consegue influenciar é, de facto, e colegas meus anteriores já tinham comentado isto e têm literatura nesse sentido, tem que haver uma sinergia das agendas
que o próprio ator ou que o país que representa traz para a organização e os valores da própria organização. De facto, se eles forem opostos ou de alguma forma chocarem, o trabalho é muito, a questão complica-se e provavelmente vai haver poucos resultados positivos. E se calhar ligando a esta pergunta, quais os desafios que estes peritos apontaram para o desenvolvimento do seu trabalho? Bem, algumas das limitações referem-se, como eu mencionei antes, com questões que eu mencionei já antes. A Finlândia tem uma participação financeira muito pequena. Para além disto, os peritos entrevistados também dizem que o número de finlandeses a trabalhar nessas organizações é muito pequeno. Portanto, há limitações em ambos, recursos financeiros e humanos, o que limita a forma como estes peritos podem influenciar a agenda política ao nível internacional e ao nível dos países onde trabalham. Depois, por outro lado, os participantes também dizem que o governo finlandês dá pouca orientação aos peritos a trabalhar, não é? Em iniciativas de cooperação para o desenvolvimento no setor da educação, comparativamente com peritos de outros países. E eu tive um ou dois entrevistados que, por exemplo, diz que os peritos finlandeses são muitos, trabalham em grupo e sob a orientação finlandesa, o que lhes dá muito mais coesão. Os peritos finlandeses dizem que têm pouco contacto com o governo finlandês e também com os outros colegas finlandeses em posições semelhantes nas organizações internacionais, seja outras organizações internacionais, seja dentro da própria organização e também a nível dos diferentes níveis. Ou seja, os peritos mais sénior têm muito pouco contacto com os peritos mais novos. Por isso, uma vez inseridos em qualquer organização internacional, como eu estava a dizer, estes peritos são facilmente assimilados pelos valores e princípios organizacionais, facilitando o que facilita, né, o que porta à ligação à Finlândia, que muitas vezes financia, como estávamos a falar anteriormente, a posição laboral que estes peritos têm. Em consequência, o trabalho de influência da agenda política torna-se muitas vezes um pouco linear, seguindo as ideias e propostas estabelecidas por estas organizações onde trabalham, reduzindo o seu papel, que originalmente pretendia puxar os valores e os ideais finlandeses para a agenda política organizacional. No entanto, é importante referir que a maioria dos peritos entrevistados salienta que, ao nível dos países onde as iniciativas de cooperação para o desenvolvimento ocorrem, esta atividade de influenciar a agenda precisa de se desenvolver muito cuidadosamente, como eu já referi anteriormente, tendo em conta os interesses nacionais dos países, mais do que os interesses das organizações ou do país de origem destes peritos. O mesmo acontece exatamente com as condições contextuais. Por isso, quando a trabalhar em chamados country officers, os entrevistados consideram que, acima de tudo, os peritos externos devem ter uma atitude humilde, ouvir e valorizar o conhecimento dos atores locais e nacionais, e estes atores locais são também vistos como sendo os peritos do seu contexto. Eles percebem a cultura, as limitações e também as potencialidades do contexto, e por isso é importante que as iniciativas se tornem, isto é importante para que as iniciativas depois se tornem mais sustentáveis. Um outro problema que vários entrevistados identificaram é a questão do time frame, não sei se diz do nome. O horizonte temporal, não é? Exatamente. Destas iniciativas, que pois elas são de curto termo, normalmente 2, 3 anos, o que é muito pequeno, muito curto, a nível tanto de políticas como de práticas, digamos assim. O que dificulta que as políticas e práticas estabelecidas tenham tempo de se tornarem tão sustentáveis. E aqui a questão de ter uma liderança nacional ou local torna-se ainda mais evidente. As iniciativas são geralmente demasiado curtas e poucas vezes são lideradas por atores locais, o que significa que quando as organizações internacionais partem, não deixam nada, e por vezes as comunidades ficam ainda em pior estado do que estavam anteriormente. Porquê? Porque as organizações investem com recursos financeiros que o governo local deixa de ter que orientar para a educação e, portanto, começa a usar estes fundos em outros setores, e estes setores muitas vezes têm pouco impacto social, quer a longo curso, quer a curto termo. Como é, por exemplo, investir o dinheiro que normalmente seria para a educação, passa a ser utilizado em recursos militares. Sim, do que eu li do vosso artigo e o que está a mostrar nesta conversa, e principalmente o que reviste agora, para mim o que é muito interessante é esta perspectiva crítica com os próprios peritos que vocês entrevistaram, que os interesses locais
então, são a prioridade, porque nem sempre, como nós sabemos, quando analisamos estes processos de cooperação para o desenvolvimento, e muitas vezes como estes processos estão relacionados com a política externa dos países, muitas vezes os interesses locais só interessam os interesses locais que estão alinhados com os interesses internacionais. É interessante esta perspectiva que estes peritos trazem e dar-nos esperança que, de facto, se calhar, estimular o pensamento crítico é importante, não é? Porque depois as pessoas, embora estejam num cargo internacional, refletem sobre o processo. E a conversa está muito boa, mas infelizmente estamos a chegar mesmo à nossa reta final. E a pergunta que queria colocar, e é a pergunta que nós tradicionalmente colocamos no final das nossas entrevistas, era: qual é a recomendação que dás para os nossos ouvintes, tendo em conta a pesquisa, o teu percurso e principalmente para o contributo que o vosso estudo oferece para esta reflexão sobre a cooperação para o desenvolvimento? Bem, o nosso estudo originalmente foi feito, as entrevistas foram elaboradas para um estudo anterior que nós fizemos no início do ano passado, foi referido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros finlandeses, e a ideia era perceber, porque eles próprios não sabiam exatamente qual era a presença e influência da perícia educacional finlandesa nas organizações internacionais em atividades para o desenvolvimento da educação. E nesse sentido eu posso oferecer algumas recomendações que os nossos entrevistados já ofereceram eles próprios. E eles já ofereceram várias, eu acho que posso referir duas, que para mim parecem ser mais relevantes. Portanto, primeiro, e no que concerne mais especificamente a questões relacionadas com a representação nacional nas organizações internacionais e também nos países do sul global, os peritos entrevistados acham que os governos, ao enviarem peritos no futuro para estas organizações, necessitam de oferecer treino antes e também durante a permanência na organização. Depois, se o país quer de facto ter impacto internacional, como é o caso, parece ter o que a Finlândia quer, é também necessário que haja mais recursos financeiros e humanos, porque com muito poucas pessoas e com muito pouco fundo, a voz que estes peritos têm dentro das organizações tem o mesmo tamanho, portanto também é pequeno. É também recomendado que os governos mantenham um contacto constante com os seus enviados e que se incentivem a trabalhar em conjunto para que a voz nacional seja mais forte entre as organizações internacionais, tal qual como foi exemplificado com o caso francês. O segundo aspecto, talvez seja uma recomendação importante, tem exatamente a ver com o que eu disse na questão que fizeste anteriormente, que é em relação às iniciativas desenvolvidas nos países do sul global e em linha com muitos estudos anteriores já, os nossos entrevistados recomendam que os peritos colocados nestes países sejam inclusivos, mantenham a liderança destes projetos nas mãos de quem é destes contextos e, quando tentam influenciar a agenda, que o façam baseando-se no conhecimento local, usando os recursos localmente disponíveis e considerando especialmente as limitações e potencialidades de cada contexto individualmente. Por exemplo, vários dos participantes argumentaram que esta ideia de nós, dos chamados países desenvolvidos, vamos ajudar a salvar os países considerados subdesenvolvidos, que é inaceitável e é, na realidade, pouco útil. E, portanto, eles parecem juntar-se às vozes que têm afirmado já por várias décadas que modelos pré-definidos, ou seja, vindos de fora, têm uma tendência para falhar. E com estas tuas importantes lições sobre os peritos finlandeses, e acredito que partilhas, não é, esta perspectiva, senão também não falavas dela, terminamos a nossa entrevista de hoje. Iris Santos, muito obrigado por teres aceitado vir falar connosco aqui no Eduquê. Eu é que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Você pode aceder ao trabalho que falamos hoje e das publicações da convidada na descrição deste episódio. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contacto connosco através do nosso Twitter, @educpodcast, para partilhar as opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva de Rui da Silva, Renan Simão e Will Bram,
José Leite Neto e Suzanne Verde são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeo, do Patreon Based Music. O Eduquê é financiado pela NORAG, que é a rede de políticas internacionais e cooperação, educação e treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshchatpodcast.com/donate ou em direitoeducacão.colabore.org. Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Até ao próximo episódio.